começando o estudo da parte geral pelo livro das pessoas. Afinal, como é que o direito conceitua pessoa? Sim, porque pessoa é um conceito interdisciplinar. Na biologia, na física, na química, na medicina, na antropologia, na sociologia, na filosofia, cada ciência vai poder dar o conceito que melhor lhe aprouver, e nem sempre esse conceito é uníssono, sobre o que é pessoa. Então eu estou te perguntando o que é pessoa para o direito. Então eu estou te perguntando qual é o conceito jurídico de pessoa. Normalmente, você vai encontrar na doutrina o seguinte conceito, bem curto e direto. Pessoa, para o direito, é o ser ou o ente dotado de personalidade. Pode anotar. Pessoa é o ser ou o ente dotado de personalidade. Então, cabe a nós destrincharmos esse conceito. Quando eu falo de ser, eu estou falando de ser humano, de pessoa humana, que no direito civil vai ganhar o nome de pessoa natural, no direito tributário vai ganhar o nome de pessoa física, no direito civil a nomenclatura correta é pessoa natural, ok? Agora, quando eu admito a possibilidade que pessoa também possa ser um ente, eu estou falando de uma ficção, de algo criado por pessoas humanas. Então aqui, nós vamos falar de uma ficção jurídica, de algo que foi idealizado e criado pela vontade humana. E a esse tipo de sujeito de direitos, nós vamos dar o nome de pessoa jurídica, ok? Então a pessoa no direito civil pode ser pessoa natural, ou pode ser uma ficção criada por força da vontade de seres humanos, que é exatamente a pessoa jurídica. Então eu digo que pessoa é o ser ou ente, pessoa natural e pessoa jurídica, que inclusive serão os dois primeiros títulos do livro das pessoas. Título 1, pessoa natural, título 2, pessoa jurídica. Mas quando eu falo que pessoa é o ser dotado de personalidade, vem a pergunta, né? O que é personalidade para o direito? Porque eu posso ter conceito de personalidade lá na psicologia e em outras ciências, lógico. Agora eu quero saber o que é personalidade para a nossa ciência, para o direito. Então quando eu falo pessoa é o ser ou ente dotado de personalidade, beleza, mas o que é essa tal de personalidade? O que significa essa tal de personalidade? Então, depois de conceituarmos pessoa, para compreender melhor esse conceito, temos que entender o que é a personalidade, ok? Tela. Personalidade é um vocábulo, uma palavrinha, que no direito civil vai ser usada em vários momentos e com dois significados. Se você pegar dentro do título da pessoa natural, título 1, você vai ver que os dois primeiros capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2, eles vão se valer deste termo personalidade. Acompanha comigo. Estou com o Código Civil aberto na tela. Livro 1 das pessoas, já sabemos. Título 1, já sabemos também, é pessoa natural. Título 2 vai ser pessoa jurídica. Olha o capítulo 1 da personalidade e da capacidade. Agora, veja o que diz o título 2. Na verdade, o capítulo 2. Dos direitos da personalidade. Percebam,
O mesmo vocábulo está sendo usado no Código Civil logo no seu começo, para dar nome ao capítulo 1 da personalidade e da capacidade, e para dar nome ao capítulo 2 dos direitos da personalidade. A pergunta que se faz é simples. Será que personalidade está sendo usado com o mesmo sentido no capítulo 1 e no capítulo 2, ou são sentidos diversos? Resposta: sentidos diversos. Personalidade é um termo que no direito civil comportará dois sentidos técnicos distintos. E esse é o primeiro pulo do gato para você começar a acertar a questão de direito civil nas provas que você for fazer. Entender que se cair na prova personalidade, a sua primeira tarefa é identificar em qual sentido o termo, o vocábulo, personalidade está sendo utilizado. Vou repetir. Entender em qual sentido técnico o termo personalidade está sendo usado. Ok? Para isso eu construí duas caixinhas para didaticamente a gente entender cada um desses significados. Vou colocar aqui o significado que está no capítulo 1, vou colocar aqui o significado que está no capítulo 2, ok? Vamos ao primeiro deles. Personalidade no sentido do capítulo 1. A personalidade mencionada no capítulo 1 é a famosa personalidade jurídica, também conhecida como personalidade civil. Personalidade jurídica, sinônimo de personalidade civil. O que é isso? A doutrina nos ensina que essa personalidade é a aptidão genérica, abstrata, que todos nós temos para sermos o quê? Titulares. Para sermos titulares de direitos e deveres na ordem civil. Titulares de direitos e deveres da ordem civil. Então, a ideia de personalidade jurídica, de personalidade civil, se liga a uma ideia de titularidade. Eu, Bruno, posso ser titular de cotas da Sociedade Empresário Supremo? Posso. Por quê? Porque eu tenho personalidade jurídica ou personalidade civil. O Marcos, que está me filmando, ele pode ser dono de uma casa? Pode. Por quê? Porque ele tem personalidade jurídica ou personalidade civil. O Supremo pode locar este imóvel onde ele funciona? Pode. Por quê? Porque ele tem, enquanto pessoa jurídica, personalidade jurídica ou personalidade civil. Então, é uma aptidão, uma susceptibilidade abstrata que todos nós temos para sermos titulares de direitos e deveres na ordem civil. Fechado? Já a personalidade, no sentido do capítulo 2, evocará uma categoria de direitos subjetivos. Uma categoria de direitos subjetivos. Os chamados direitos da personalidade. Então, o que são os direitos da personalidade? A doutrina nos ensina. São o conjunto de atributos que são inerentes à condição humana, à condição do ser humano. São atributos que estão umbilicalmente ligados à ideia de pessoa humana. Então, se eu, Bruno, sou uma pessoa humana, você que está me assistindo é uma pessoa humana, nós temos vida, nós devemos ter respeito à nossa integridade psíquica e física, nós temos direito ao nosso corpo, nós temos direito à nossa imagem, temos direito ao nosso nome,
temos direito à nossa intimidade, à nossa privacidade, temos direito à identidade, temos direito à dignidade sexual, ou seja, temos uma série de direitos que nos são outorgados pelo ordenamento, pelo simples fato de ostentarmos a condição de seres humanos. Você é ser humano. Você é titular de direitos? Sim. Independentemente de qualquer negócio jurídico, de qualquer contrato, a minha natureza humana já me outorga uma série de proteções. O fato de eu me qualificar como pessoa humana, por si só, já me traz um conjunto de atributos que vão me proteger. Os atributos trazidos pela minha personalidade. Então, a personalidade do sujeito já lhe traz uma série de atributos. E esses atributos são protegidos por lei. E eles formam um conjunto de direitos subjetivos de índole existencial, extrapatrimonial, não econômica, que são exatamente os direitos da personalidade. Então, não devemos confundir os dois sentidos técnicos do termo personalidade. Personalidade pode ser sinônimo de possibilidade de titularidade de direitos e deveres, e aí eu estou falando da personalidade jurídica ou personalidade civil. E personalidade pode nos trazer a ideia de conjuntos de atributos inatos, vitalícios, inerentes à condição humana, sem qualquer caráter patrimonial. Ou seja, numa primeira vertente, a ideia é de uma personalidade civil que nos traz a possibilidade de sermos titulares de patrimônio. A segunda ideia nos traz a possibilidade de simplesmente existirmos enquanto pessoa humana e, portanto, sermos protegidos. Então, existe personalidade com viés patrimonial, personalidade jurídica ou civil, ligada à ideia de titularidade de direitos e deveres na ordem civil. E existe também a ideia de personalidade enquanto conjunto de direitos subjetivos existenciais, conjunto de atributos inerentes à condição humana, com um viés absolutamente existencial. Então, se vier numa prova a palavra personalidade, eu insisto e repito, a sua principal tarefa será verificar qual o sentido técnico da utilização daquele termo. Será que o examinador está me perguntando sobre personalidade jurídica ou civil? Ou será que ele está me perguntando sobre direitos da personalidade? Combinado? Tradicionalmente, essa palavra, esse vocábulo, já nos trouxe vários problemas. Por quê? Porque poucos autores ao longo da história fizeram essa distinção da existência de dois sentidos técnicos diversos, para mesmo vocábulo, para a mesma expressão, para a personalidade. Então, por muito tempo se perguntou isso aqui, ó. Quando é que se inicia a personalidade? Escreva no seu caderno, por favor. Quando se inicia a personalidade? Quando é que ela vai começar? Bom, tradicionalmente, até com base nas lições do Código Civil de 16, do Código Bevilacqua, 3 teorias foram construídas para responder a essa pergunta. As teorias natalista, concepcionista
e a teoria da personalidade condicionada. Natalista, concepcionista e teoria da personalidade condicionada. O nome de estudo, natalista. A personalidade se iniciaria desde o momento em que houvesse o nascimento com vida. Então, a pessoa foi separada do corpo da mãe e respirou com autonomia, autonomamente, ali haveria um marco para o início da personalidade. Então, a personalidade se inicia do nascimento com vida. Separado do corpo da mãe, respirou autonomamente, ainda que seja uma única respiração, morreu, adquiriu personalidade. Segunda teoria, a vida não começa no nascimento. A vida começa no momento da formação do embrião. Ou seja, no momento da concepção. Então, desde a formação do embrião lá no útero de uma mulher, nós teríamos a proteção da personalidade. Então, a teoria concepcionista falava que a personalidade começa desde a concepção, ou seja, desde a formação do embrião, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, como você aprendeu na aula de biologia na 7ª e na 8ª série. Lembra disso? Ótimo. Já para a terceira corrente, teoria da personalidade condicionada, a personalidade começaria desde a concepção, mas teria um evento futuro e incerto, uma condicionante, que seria exatamente o nascimento com vida. Ou seja, se houver o nascimento com vida, o início da personalidade retroagiria ao momento da concepção. Então, essa é a ideia de uma personalidade condicionada. Ela é condicionada ao nascimento com vida. Então, é uma teoria concepcionista, mas que submete o início da personalidade à concepção, desde que haja o nascimento com vida. Então, essas três teorias foram construídas ao longo do tempo. Eu estudei essas teorias lá na minha faculdade, lá na década de 90, faz tempo. Eu estudei isso lá atrás, quando a gente tinha em vigor o Código de 16. Só que tem um detalhe técnico que não pode ser esquecido. Qual é? O Código de 16, ele não tinha capítulo 2. Ele só tinha capítulo 1. O que isso significa? O Código de 16 nada trazia sobre direitos da personalidade. A construção de direitos da personalidade remonta à década de 50, 60 do século passado. Então, quando o Código de 16 foi idealizado por Bevilacqua, lá no início do século passado, na verdade, no final do século retrasado, porque o projeto é de 1895, não tínhamos ainda a construção teórica dos direitos da personalidade, que remonta ao pós-guerra. Meados do século passado, 1950, 1960. Então, quando se construíram essas três teorias lá atrás, eles buscavam responder quando se dá o início da personalidade jurídica. A partir de quando o sujeito poderia ser titular de direitos e deveres, tendo o pressuposto que era a personalidade jurídica ou personalidade civil. Então, fazendo uma análise retrospectiva, uma interpretação histórica dessas teorias, é importantíssimo situarmos vocês neste plano. Elas buscavam responder quando é que se dá o início da personalidade jurídica ou civil. E neste sentido,
a teoria que se mostrou majoritária foi a teoria natalista. Então, quando é que começa a personalidade jurídica ou civil? Do nascimento com vida. Até porque nós tínhamos artigo expresso no Código Civil de 16 que nos dizia isso. A personalidade civil da pessoa natural começa do nascimento com vida. Então a teoria natalista foi a majoritária. Só que agora nós temos um problema, agora não, já há muito tempo. Desde o momento em que se aceita a existência de direitos da personalidade, essa pergunta aqui, ela se torna uma pergunta repartida. Quando se inicia a personalidade? Qual personalidade? Se eu tenho dois tipos de personalidade, a personalidade jurídica e os direitos da personalidade, como nos aponta o capítulo 1 e 2 do Código Civil atual, eu não posso mais perguntar apenas quando se inicia a personalidade. Eu tenho que perguntar de qual personalidade eu estou falando. Então, modernamente, a doutrina tem se posicionado no seguinte sentido. A teoria natalista, por força, então esse aqui é do Código Civil de 2002, né? A teoria natalista, por força do artigo 2º do Código atual, do CC 2002, ela ainda é a teoria que justifica o início da personalidade jurídica ou civil. Então, a partir de quando a pessoa tem personalidade jurídica e pode ser titular de bens e direitos? A partir do nascimento com vida. Ok? Isso aqui já traz muita coisa interessante para a gente. Por quê? No direito civil, a gente trabalha aquela figura do ser que já foi concebido, mas ainda não nasceu. Como é que se chama esse sujeito? Que já foi concebido, mas ainda não nasceu. Nascituro. Lembrou do nome? Na família a gente chama de bebê da fulana. Quando vai no médico, fala o feto, está tudo bem com o bebê, com o feto. Né? No direito a gente chama de nascituro. Já foi concebido, mas ainda não nasceu. Vem aquela pergunta clássica, o nascituro tem personalidade jurídica? Não. Pode anotar no caderno. O nascituro não tem personalidade jurídica. Por que não? Porque ele não nasceu com vida, ainda não nasceu com vida. E se não nasceu com vida, não adquiriu personalidade jurídica. Ok? Não adquiriu personalidade jurídica. Então o nascituro pode ser dono de uma fazenda? Não. O nascituro pode ser titular de cotas de uma sociedade empresária? Não. O nascituro pode celebrar contratos? Não. Ele não tem personalidade jurídica, ele não tem o pressuposto. Fechado? Agora, muita atenção. O nascituro pode ser contemplado numa doação? Pode. Ele pode ser contemplado num testamento? Pode. Tem artigos do Código Civil que falam isso. É possível fazer uma doação para o nascituro. É possível colocar o nascituro como herdeiro testamentário. Beleza. Mas enquanto ele não nascer com vida, ele tem uma mera expectativa de direito. Minha irmã está grávida. Eu quero fazer uma doação para o bebê dela. Eu posso? Posso. Tranquilo. Posso fazer. Ele já é titular do bem que eu doei? Não. Ele tem mera expectativa de direito. Se ele nascer, der 3 respiradinhas e tadinho morrer, ele adquiriu aquele bem? Adquiriu, porque ele adquiriu personalidade jurídica, logo se tornou titular do bem. Mas se ele morrer na sequência, Bruno, a mãe herda, o pai herda. Nossa, interessante. Então, quanto a direitos patrimoniais, o nascituro tem mera expectativa de direito.
Porque para ser titular de direitos de índole patrimonial, como vimos, é necessário o preenchimento de um pressuposto, que é exatamente a personalidade jurídica ou personalidade civil. Fechado? Agora, e a teoria concepcionista? Será que ela vai se aplicar hoje? Sim. Para direitos da personalidade, não há mais qualquer dúvida que a proteção deverá se dar desde a concepção. Vou repetir, porque isso é muito importante. Para direitos da personalidade, não há mais qualquer sombra de dúvidas que a proteção, ela deve ocorrer, ela deve se dar desde a concepção. Então, o nascituro já tem a proteção da sua imagem, da sua integridade física, do seu corpo, da sua honra, sem dúvida alguma. Temos farta jurisprudência já no Brasil sobre isso. Desde o momento em que há a concepção, o nascituro deverá ser protegido. Desde o momento da concepção, haverá a proteção de direitos existenciais do nascituro. Não temos até hoje crime de aborto? Não está protegendo a vida intrauterina? Não está protegendo o nascituro? Se um médico amanhã for fazer um procedimento pré-natal e vier a ferir o nascituro, esse médico não vai ser responsabilizado? Civilmente não há dúvida, criminalmente há discussão. Se uma clínica de ultrassom usar a imagem 3D, 4D de um nascituro sem autorização dos pais dele, ele pode responder por uso indevido da imagem? Sim, pode responder. Então não há dúvida alguma. Para direitos da personalidade vigora a teoria concepcionista. Então a divisão está feita na sua cabeça e você nunca mais vai esquecer. Hoje não tem mais rivalidade entre essas teorias, isso é coisa do passado. Hoje existe cada um no seu quadrado. A teoria natalista ainda é importante, está no Código Civil e tutela a personalidade jurídica. A teoria concepcionista, ela protege os direitos da personalidade do nascituro. Isso, inclusive, está consagrado no enunciado de número 1 do Conselho da Justiça Federal, os enunciados do CJF, que nos ajudam a entender o Código Civil de 2002, com força, então, de interpretação doutrinária. Isso não é jurisprudência, hein? Enunciado das jornadas de direito civil são interpretações que a doutrina deu, que grupos de professores reunidos deram, ok? Enunciado número 1 do Conselho de Justiça Federal. Tá joia? Teoria concepcionista. Ô Bruno, então o nascituro tem personalidade? Depende. Ah, agora você aprendeu. Se for personalidade jurídica, não. O nascituro não tem, ele só tem quando ele nascer com vida. Se for direitos da personalidade, sim, ele já tem a proteção desses direitos, e a proteção desses direitos se dá desde a concepção. Ô Bruno, mas e o natimorto? Quem é o natimorto? O nome de estudo. Aquele que nasceu sem vida. Um aborto espontâneo. Infelizmente acontece bastante, né? Mulher foi e abortou e o bebê nasceu sem vida. Esse bebê se chama natimorto. Nasceu, mas não respirou autonomamente. Nasceu sem vida. Nesses casos, há aquisição da personalidade jurídica? Não, porque ele não nasceu com vida. Então, se eu tiver deixado para esse bebê que nasceu morto um bem doado, ele vai se tornar titular e a mãe depois vai herdar? Não. Aquela expectativa de direito não se converte em direito efetivo. Ok? Então, ele não vai herdar. Não vai. Não vai herdar. Por quê? Porque não adquiriu personalidade jurídica. Agora, será que esse natimorto,
terá a tutela de seus direitos da personalidade? Claro que sim. Então, o natimorto, embora não adquira personalidade jurídica por não ter nascido com vida, terá a proteção de seus direitos da personalidade. E esse enunciado número 1 cita expressamente o natimorto. Por exemplo, ele tem direito a uma sepultura, que é um direito a uma destinação do seu próprio corpo. Ele tem direito de ter um nome, se os pais assim desejarem. Pode fazer um registro de nascimento e de óbito. Ok? Isso é possível. Isso é forma de tutela de direitos da personalidade. Tá joia? Então, espero que você tenha aprendido sobre nascituro, com a questão da personalidade jurídica e com a questão dos direitos da personalidade. Ah, Bruno, eu tenho uma dúvida. E se a mulher tiver um feto anencéfalo? Feto anencéfalo é aquele que há uma total ou parcial má formação do seu sistema nervoso, que fará com que a vida extrauterina seja uma vida inviável. Na ADPF 54, o Supremo Tribunal Federal decidiu alargar as hipóteses de aborto e permitir a interrupção da gravidez quando ficar provado por exames que o feto, infelizmente, é anencéfalo. Beleza. O feto anencéfalo pode nascer com vida? Pode, gente. Tem casos de anencéfalo que viveu 1 ano, 2 anos. É uma vida sofrida, uma vida muito hospitalar, mas é possível. A literatura médica demonstra isso. Então, o anencéfalo pode nascer com vida? Pode. Se ele nascer com vida, mesmo sendo anencéfalo, ele adquire personalidade jurídica? Sim. Em alguns ordenamentos jurídicos, para a aquisição da personalidade jurídica, se exige vida viável. Não é o caso do Brasil. O Brasil não exige vida viável para a aquisição de personalidade jurídica. O Brasil exige o quê? Nascer com vida. Respirar autonomamente. Se o anencéfalo faz isso, ele adquire personalidade jurídica. E adquirindo personalidade jurídica, ele vai ser titular de bens e direitos, de direitos e deveres. Então, se eu faço aquela doação para o filho da minha irmã, e ela descobre que ele é anencéfalo, olha que tragédia, coisa triste. Ela pode abortar? Pode. O Supremo Tribunal Federal autorizou o aborto do feto anencéfalo. Mas se ela quiser dar continuidade, levar aquela gravidez até o final com o bebê nascendo, e aquele menino nascer, mesmo anencéfalo, com vida, ele vai se tornar titular dos bens que eu doei. Ao passo que, se ela abortar, ele vai nascer sem vida e, consequentemente, não adquire os bens doados. A gente tem muita polêmica interessante no direito civil, e essa é uma delas que, inclusive, já foi cobrada há muito tempo atrás num concurso da AGU, da Advocacia Geral da União, numa prova do SEBRASP. Perguntaram exatamente isso. Se o feto anencéfalo, ele pode adquirir ou não personalidade jurídica. Ele pode nascer, sim, com vida, e ao nascer com vida, pode adquirir personalidade jurídica, tá bom? Outra pergunta essencial quando o tema é personalidade. A pessoa jurídica, ela é dotada de personalidade? Nós acabamos de analisar no bloco anterior a personalidade da pessoa natural. Agora a questão é, e a pessoa jurídica? Ela é ou não é dotada de personalidade? Essa é a pergunta que você deve anotar no seu caderno. Como você já aprendeu comigo, personalidade é um termo que tem duplo sentido técnico. Então é claro que a resposta relativa à pessoa jurídica vai passar também, evidentemente, pela compreensão dos dois sentidos técnicos da personalidade. Então vamos a eles. Primeiro, pessoa jurídica tem personalidade jurídica? Pessoa jurídica tem personalidade civil? Personalidade jurídica? Resposta: sim. Tanto é que você contratou com o Supremo, pessoa jurídica. Todo santo dia nós contratamos com pessoas jurídicas. Então elas têm personalidade jurídica, elas têm possibilidade de contrair deveres
exercer direitos, ser titulares de direitos e deveres. Agora a pergunta é, a partir de quando que elas têm essa personalidade jurídica? Segundo o artigo 45, anote aí, do Código Civil, a personalidade civil das pessoas jurídicas, como você aprende na aula de empresarial, ela se inicia a partir do momento em que há o registro dos seus atos constitutivos no órgão adequado. Registro dos atos constitutivos é o marco para que possamos falar em início da personalidade jurídica. Então, se a pessoa jurídica é uma pessoa jurídica empresária, que exerce atividade empresarial, você sabe, o registro será feito na junta comercial. Se é uma pessoa jurídica não empresária, como uma fundação ou uma associação, pessoa jurídica que não exerce atividade empresária, o registro será feito no cartório de registro civil das pessoas naturais. Desculpa, das pessoas jurídicas. Cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Ok? RCPJ. Tudo bem? Show. A partir desse momento do registro dos atos constitutivos, gente, atos constitutivos é um contrato social, um estatuto, são exemplos de atos constitutivos, atos que constituem, que formam, que fazem nascer aquela pessoa jurídica. Ela vai ter personalidade jurídica quando esses atos constitutivos forem levados a registro nesses órgãos, o cartório de registro civil das pessoas jurídicas e a junta comercial para pessoa jurídica empresária. Está na tela o artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Quando necessário, é preciso de autorização ou aprovação do Poder Executivo e todas as alterações por que passar aquele ato constitutivo deverão ser averbadas. Tudo bem? Deverão ser averbadas na junta comercial. É muito comum isso para contrato social, né, de sociedade empresária. Qualquer alteraçãozinha do contrato social fica lá averbado junto à junta comercial e vida que segue. Agora, a grande questão das pessoas jurídicas é, tudo bem, personalidade jurídica elas têm a partir do registro dos atos constitutivos. Mas e direitos da personalidade? Pergunta que fica é essa. Pessoa jurídica é titular de direitos da personalidade? Sim ou não? Bom, vamos pensar a partir de exemplos. Pessoa jurídica tem nome? Supremo é um nome? É. Pessoa jurídica tem imagem? Tem. Pessoa jurídica tem honra objetiva, reputação? Tem. Nome, imagem, reputação, quando falamos da pessoa natural, são atributos da personalidade? São direitos da personalidade? São. Então, pera lá. Pessoa jurídica, então, ela tem nome, imagem, reputação, ela tem sim atributos da personalidade. Agora, será que eu posso falar numa pessoa jurídica que isso representa, isso significa direitos da personalidade? Sim ou não? Esse é o ponto. Esse é o ponto-chave. Eu posso dizer que nome, imagem e reputação são direitos da personalidade da pessoa jurídica? Sim ou não? Vamos voltar. Falamos de exemplos. Agora vamos falar do conceito. Qual é o conceito que nós trabalhamos aqui sobre direitos da personalidade? Ah, Bruno, você falou que são atributos inerentes à condição de ser humano. Por isso tem caráter existencial.
Por isso está ligado à dignidade da pessoa humana. Opa! Então ferrou, Bruno. Por quê? Pelos exemplos que você deu, parece que pessoa jurídica é titular de direitos da personalidade. Mas, pelo conceito que você já trabalhou e já nos explicou sobre direitos da personalidade, eu entendo que pessoa jurídica não se enquadra, porque são atributos do ser humano, atributos existenciais da pessoa humana. Pessoa jurídica não é pessoa humana, logo não pode ter atributos que são exclusivos e inerentes a essa natureza, a esta qualidade. Então como é que fica? Tem ou não tem? Essa é a polêmica. E para piorar, há mais ou menos 20 anos, o STJ editou uma súmula, que é a súmula 227. E a súmula 227 do STJ, do início dos anos 2000, nos disse que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Putz, aí ferrou. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral. E aí? Dano moral é o quê? Pô, em linhas rápidas e singelas, dano moral é a violação a um direito da personalidade que produz um dano injusto. E esse dano injusto merece ser compensado através de uma indenização por dano moral. Então, dano moral, em linhas rápidas e tênues, é o dano que decorre de uma violação injustificada a um direito da personalidade. Violação injustificada a direito da personalidade. Ok? Uma violação a direito da personalidade. Se a pessoa jurídica sofre dano moral, como o STJ falou, na sua súmula 227, é porque ela tem direito da personalidade. Tanto é que quando ele é lesado, gera dano moral para a pessoa jurídica. Mas o STJ construiu essa jurisprudência não baseado no conceito de direito da personalidade, mas sim nos exemplos. E hoje, para a doutrina, não seria, na verdade, para a parte da doutrina correto, falarmos em dano moral aqui. O mais correto seria falarmos em dano institucional. O que seria um dano institucional? Dano institucional para a doutrina mais moderna seria exatamente o sentido da súmula 227. Quando uma pessoa jurídica tem atributos seus violados, aquele dano é a instituição, é o dano à instituição da pessoa jurídica. Eu não preciso qualificá-lo como dano moral, como dano material. Essas classificações seriam adequadas para pessoas naturais, mas seriam inadequadas quando se trata de violações praticadas contra pessoas jurídicas. Então, grande parte da doutrina hoje cita essa expressão. O melhor seria que, para pessoas jurídicas, criássemos a categoria do dano institucional. Então, se amanhã, por exemplo, nós tivermos uma reportagem num jornal, numa revista, num site de internet, que coloque o Supremo como envolvido num grande esquema de corrupção, ou outro crime qualquer, fraude à licitação. Mas isso é mentira. Comprovadamente uma mentira. O Supremo vai sofrer um dano? Claro que vai. Isso vai abalar o seu nome, a sua imagem, a sua reputação no mercado? Claro que vai. Isso pode gerar perda de alunos, de professores, de funcionários, todo mundo querendo se afastar do Supremo? Claro que isso pode acontecer. Óbvio que isso pode acontecer. Mas, prestem atenção. Isso é dano a direito da personalidade? Não. Isso é um dano à instituição. Que pode repercutir, claro, nesses atributos
que se parecem, mas não são propriamente ditos direitos da personalidade, quando se trata de pessoa jurídica. Porque no fundo, a pessoa jurídica vai se resolver em questões econômicas. Se a gente aqui no Supremo tiver essa reportagem mentirosa e a gente perder professores que não querem mais dar aula aqui, alunos que não querem mais estudar com a gente, funcionários que não querem mais trabalhar aqui, eu pergunto para vocês, o que vai sobrar do Supremo? Nada. A empresa fecha, fale, como já aconteceu com várias pessoas jurídicas no Brasil, injustamente perseguidas, injustamente difamadas. Percebem? Então, o que a doutrina hoje constrói é que a pessoa jurídica, ela tem alguns atributos que se assemelham a atributos das pessoas naturais, como nome, imagem e reputação. Mas que não podem ser tidos, eu vou repetir, não podem ser tidos como direitos da personalidade propriamente ditos. Não podem ser tidos como direitos da personalidade. Eles serão, no fundo, direitos de índole patrimonial, porque podem repercutir no patrimônio da instituição ao fim e ao cabo. Então, hoje, numa prova, se lhe perguntarem se a pessoa jurídica é titular de direitos da personalidade, a sua resposta é não. Por quê? Porque direitos da personalidade são atributos da pessoa humana. São atributos de índole existencial e não de índole patrimonial. Embora, é certo, a pessoa jurídica tenha atributos que se assemelham a direitos da personalidade da pessoa natural, como nome, imagem e reputação. Se cair na sua prova, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral? Eles estão te perguntando se você leu a súmula 227. Você vai dizer que o quê? Sim, numa prova objetiva, sim. Se for numa prova dissertativa, discursiva, aí você vai dizer que, embora tenha havido essa construção há mais de 20 anos, no início dos anos 2000, quando o STJ aprovou sua súmula 227, hoje a doutrina entende que a melhor nomenclatura para definir o dano à pessoa jurídica seria dano institucional e não dano moral. Mas numa prova objetiva, por favor, responda como está na súmula. A pessoa jurídica pode sim sofrer dano moral. Ah, Bruno, mas tem um detalhe que você não está falando. Qual? O artigo 52 do Código Civil. Por quê? Esse artigo 52, para muitos, ele soaria como o Código estipulando direitos da personalidade para a pessoa natural, mas não é bem isso que acontece. Olha o que fala o Código no artigo 52. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber. Grifa. No que couber, grifou? A proteção dos direitos da personalidade. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. O Código não disse que a pessoa jurídica é titular de direitos da personalidade. Ele falou que aplica-se no que couber. A proteção que esse código prevê para os direitos da personalidade de quem? Das pessoas naturais. Eu vou pegar no que couber e vou aplicar às pessoas jurídicas. Bom, Bruno, mas quando eu olho, e nós vamos estudar isso mais à frente, quando eu olho o que o código prevê para as pessoas naturais, eu enxergo o artigo 12. O artigo 12 é a cláusula geral de proteção dos direitos da personalidade. Muitos falam a cláusula geral de tutela da pessoa humana. Concordo. Cláusula geral significa cláusula aberta. Que o conteúdo não é pré-definido, ele é pós-definido. O conteúdo vai ser definido através de uma atividade hermenêutica do Poder Judiciário. Ou seja, casuisticamente, ou seja, de acordo
com o caso concreto. Como o caso concreto assim nos apresentar. Ok? Então é o caso concreto que vai dizer como é que fica isso aí. Então como é que o Bruno pode ter os seus direitos da personalidade protegidos? Resposta, não sei, tem que ver o caso concreto, não sei qual é a lesão, de onde vem essa ameaça, se é uma ameaça ou uma lesão, o nível de exposição, quem está agredindo, qual foi o meio utilizado para a agressão, para que eu possa buscar a tutela adequada para proteger a pessoa humana. Então o código trouxe uma lição geral. Qualquer ameaça a qualquer direito, qualquer ameaça ou lesão a qualquer direito da personalidade merece atenção, merece resposta, merece proteção. O recado é para o juiz. Proteja. Analise o caso concreto e proteja. Você, juiz, deve proteger as pessoas naturais. Quando houver ameaça ou lesão a seus direitos da personalidade. Qual o direito da personalidade? Não sei. Qual a ameaça? Não sei. Qual lesão? Não sei. Qual o tipo de resposta? A mais adequada. Mas eu não sei qual vai ser ex ante. Eu saberei de acordo com o caso concreto. Então essa é a proteção genérica, aberta, cláusula geral, trazida pelo Código para a tutela dos direitos da personalidade da pessoa natural. Meu, do Marcos, de você que está me assistindo. O que o 52 falou? Sabe o artigo 12? Sabe aquela cláusula geral de tutela, de proteção da pessoa humana? Sei, o que tem? Aplique esta proteção no que couber, de forma adequada, proporcional, quando cabível, também às pessoas jurídicas. O recado foi para o judiciário. O 52 não está falando, as pessoas jurídicas são titulares de direito da personalidade. Não, ele fez uma tutela de empréstimo. Adoro essa expressão que alguns doutrinadores usam. Tutela de empréstimo. Ele pegou aquilo que o Código construiu para a pessoa natural e mandou aplicar no que couber às pessoas jurídicas. No que for cabível, nós vamos aplicar aquilo às pessoas jurídicas. Então vamos voltar ao exemplo. Saiu uma reportagem num site de internet dizendo que o Supremo estava envolvido, segundo denúncias anônimas, em um grande esquema de corrupção. Só que essas denúncias anônimas foram feitas por concorrentes nossos que ficam desesperados com o crescimento a cada ano do Supremo. Ficou provado que eram denúncias sem qualquer fundamento. Que a imprensa não fez um trabalho de contraditório jornalístico. Que a imprensa não apurou a veracidade daquelas informações. Aquele site foi assodadamente publicando aquela matéria, que detonou o Supremo. Perdemos 1.000 alunos em uma semana, por causa daquela reportagem. Ninguém mais queria estudar com a gente. Eu pergunto, o que o Supremo pode fazer, enquanto pessoa jurídica que é? Que teve de forma indevida, injusta, uma lesão a seus direitos institucionais. O Supremo pode pedir, enquanto pessoa jurídica que é, direito de resposta? Pode. Ele pode exigir dever de retratação? Vai se retratar aí, o que você está falando é mentira. Pode exigir o dever de retratação? Pode. O Supremo pode estipular, vejam isso, pedir para o juiz estipular, claro, uma multa combinatória para que aquele site não mais se utilize do nome do Supremo? Pode. Ele pode pedir um dano moral, que na verdade seria melhor chamado de dano institucional? Pode. Ele pode mostrar que essa perda dos alunos numa única semana derivou diretamente daquele fato e exigir uma compensação de índole material por aqueles contratos que foram rompidos? Pode. Ele pode provar que havia uma chance muito grande de uma nova contratação com uma outra grande empresa e que essa grande empresa desistiu em virtude disso aí e isso ser perda de uma chance? Pode. Claro que pode. Então o recado do Código se vê muito claro. A construção da tutela de proteção das pessoas naturais que está no artigo 12, por força do 52, pode ser aplicável, vírgula, no que couber, quando for cabível,
também às pessoas jurídicas. Então, muito cuidado quando for cobrado em prova personalidade e pessoas jurídicas. Pessoa jurídica tem personalidade civil? A partir do registro dos seus atos constitutivos no órgão adequado. Cartório de registro civil das pessoas jurídicas, junta comercial para aqueles que exercem atividade empresarial. Fechou? Direitos da personalidade. As pessoas jurídicas não são titulares de direitos da personalidade. Vou repetir. As pessoas jurídicas não são titulares de direitos da personalidade. Mas o Código Civil disse que será cabível a extensão da proteção existente para os direitos da personalidade da pessoa natural para a pessoa jurídica a critério do juiz, de acordo com o caso concreto. Isso pode ser indenização? Pode. Isso pode ser direito de resposta? Pode. Isso pode ser dever de retratação por parte de quem ofendeu? Pode. Pode ser estabelecimento de multa combinatória como forma de tutela inibitória? Pode. Isso pode ser definido em caráter liminar? Pode. Então, toda tutela existente para direitos da personalidade da pessoa natural se aplica, vírgula, no que couber, de forma adequada e casuística, às pessoas jurídicas. Fechou? Cuidado com isso numa prova de concurso.